Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o Skank está acabando. A banda está chegando ao fim, segundo a comunicação do seu líder, o frontman Samuel Rosa. E aí eu vou aproveitar, como grande fã desta banda, para fazer um breve histórico e comentar esse processo que vai culminar com o fim, infelizmente, dessa banda que é tão reconhecida no nosso país. Tá? Antes eu vou pedir para você dar um like, para ajudar na recomendação do vídeo para a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias, ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos. E compartilhe não somente este vídeo, mas os outros do canal, se assim você desejar, gostar da linha de trabalho do canal, para contribuir com o processo de desalienação popular. O Skank, né, o nome, ele é politicamente incorreto, né? Skank é uma referência, tá? Pelo menos até segunda ordem, a uma maconha mais potencializada, que é comercializada na Europa comumente, né? Eles chamam de skunk. Eu não conheço muito as propriedades dessa droga, mas eu sei que tem relação com a maconha. E eu não sei se a banda colocou o nome, ela nunca chegou a divulgar sobre isso, em referência a tal droga, porque ela seria uma droga forte, que leva a grandes alucinações, e seria, no caso, uma maneira de inserir o contexto da banda nessa questão de ser uma droga potente, que leva a alta reflexão, a sonhos e tal. Eu não vou entrar no mérito da questão, isso para mim é pueril, é descartável. Mas, tá, tem outras pessoas que dizem que Skank seria uma referência ao dancehall jamaicano, que é como a banda começou a trabalhar no seu primeiro disco, cujo nome é o nome da banda, né, Skank, disco de 1993, que eu tenho aqui os discos aqui, vou apresentar cada um para vocês. E aí seria uma referência ao dancehall jamaicano, que Skank seria uma espécie de dança comum na América Central. Eu prefiro acreditar nessa versão politicamente correta, embora para mim não fizesse nenhuma diferença de que a referência da banda seria a maconha potencializada vendida na Europa Ocidental. Tá? Eu prefiro essa segunda versão porque eu acho que tem mais a ver com o contexto musical da banda, tá certo? Primeiro, os antecedentes. A banda foi formada no ano de 1991, na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Tá? Os integrantes são Samuel Rosa, que é vocal e guitarra, né, o cara que canta e também usa guitarra, o Henrique Portugal nos teclados, o Lelo Zanetti no baixo e Haroldo Ferretti na bateria. Ficou famoso pelo clipe de Mandrake e os Cubanos, de 1999. Quem não lembra que ele era o protagonista do clipe? E foi uma tirada genial na época da banda colocar ele como o protagonista daquele icônico clipe. Bem, a banda ela começou a trabalhar, né, nos barzinhos de Belo Horizonte, em algumas cidades mineiras, até que teve a sua grande oportunidade numa casa de shows chamada Aeroanta, que fica em São Paulo. Eles até costumam dizer que a cidade estava vazia no dia, porque era a final do Campeonato Brasileiro de 1991, entre São Paulo e Bragantino. E aí eles tiveram que fazer um show praticamente vazio, mas como a Casa Aeroanta ela tem, né, um papel importante dentro do mainstream do rock and roll, então eles ficaram, né, conhecidos não a nível nacional, mas pelo menos pelo mainstream do rock. E isso possibilitou depois o convite para alguns trabalhos, inclusive um clipe pioneiro de Let Me Try Again, uma música que foi inserida no disco de 1993, né? E que é um clipe também icônico da MTV, um clipe em preto e branco, onde o Samuel Rosa e os membros da banda, eles se vestem de acordo com uma época mais antiga, né, com os grandes musicais norte-americanos, e na oportunidade eles também aparecem a paisana, né, tocando seus instrumentos e tal. Então Let Me Try Again foi a porta de entrada para o Skank no mainstream do rock and roll, né, do pop rock pelo menos. Eu posso falar seguramente que o Skank, sem prejuízo, né, da minha idolatria, o Skank sim é a maior banda de pop rock do Brasil nas últimas 2 décadas.
Eu não estou considerando década de 70 e 80, eu estou considerando da década de 90 para cá. É claro que chegar a essa conclusão parte de uma postura subjetiva, né? Ou seja, uma mera opinião. Mas eu não vou me reduzir ao campo subjetivo da análise, não. Eu vou ser objetivo. Eu não estou falando que o Skank é a melhor banda de rock and roll dos últimos 20 anos. Melhor, não. Eu estou falando maior. E aí é uma análise objetiva. Sejamos objetivos. Sem prejuízo das paixões. Mas, caramba, o Skank vendeu 10 milhões de cópias nos últimos 20 anos. Vejam bem que eu não estou falando melhor, eu estou falando maior. Assim como Legião Urbana foi a maior banda de rock and roll de todos os tempos do Brasil, que vendeu 25 milhões de cópias. Agora, se ela foi a melhor banda, é subjetivo. É a opinião de cada um. Tem gente que acha que Legião Urbana não foi a melhor banda de rock, e nós temos que respeitar essa opinião. Tá certo? Mas sejamos justos, honestos intelectualmente. Da mesma maneira que, em termos de volume de shows, de vendagem de álbuns, de representatividade no mainstream do rock and roll, né, de espaço na comunicação, de reconhecimento do público, né, e da mídia em geral, da mesma maneira que Legião Urbana, nesses quesitos, pode ser considerada a maior banda de todos os tempos, tá certo? Dentro do rock and roll, nos últimos 20 anos, meu amigo, sem sombra de dúvida, o Skank foi a maior banda de rock que nós tivemos, tá? Pelo menos de pop rock. O Raimundos estava caminhando para tirar esse protagonismo do Skank, mas a saída do Rodolfo, que acabou se convertendo à igreja evangélica, acabou sendo uma pá de cal num futuro que era muito promissor, que poderia fazer sim do Raimundos a maior banda de pop rock dos últimos anos. Só que o Raimundos teve essa possibilidade tolhida pela atitude do Rodolfo. E aí o Skank reinou praticamente sozinho, sem prejuízo de alguns momentos pontuais do retorno do Capital Inicial, do próprio Jota Quest, né, do bom momento do Paralamas do Sucesso, pelo menos até o fatídico acidente do Herbert Viana, dos retornos do Titãs, tá? Mas no que concerne a banda, sem prejuízo do que você acha melhor, a maior banda em representatividade musical, espaço na mídia, música tocada em novela, filmes, séries, reconhecimento do público, vendagem de álbuns, tá certo? No geral, a maior banda foi o Skank. Seja honesto intelectualmente, que você vai concordar comigo. Bem, quais foram os parceiros de composição do Skank? O Skank tem uma maneira muito peculiar de construir as suas músicas, né? De desenvolver o seu trabalho, né? Unindo letra e música. Mas existem alguns parceiros que são clássicos. O maior deles, Chico Amaral, que foi responsável pela Preciosidade, Garota Nacional, que até hoje é considerada a maior banda a maior música da banda, do disco Samba Poconé, que eu vou falar daqui a pouco, tá certo? Também, né, Nando Reis, que tem sido um parceiro habitual, principalmente do disco Siderado pra cá, e que fez parcerias maravilhosas com o Samuel, como em Dois Rios, Resposta, né, Sutilmente, grandes músicas da banda. Nando Reis, Rodrigo Leão, também é um grande parceiro, tá? Arnaldo Antunes e outros, tá certo? Vamos fazer uma análise rápida dos discos para terminar, tá? Nós temos esse primeiro disco aqui de 1993. Quais foram os hits desse disco? Foi o primeiro da banda. Let Me Try Again, que foi o primeiro clipe da banda que eu já falei aqui anteriormente, tá certo? Cadê o Pênalti? O Homem que Sabia Demais, Indignação, que era uma música de teor político, tá? Disco de 93. Tem uma música que eu adoro muito nesse disco, se chama Salto no Asfalto. Olha aqui o Skank aqui, olha como eles estavam novinhos aqui, a camisa da Sampdoria, né? Do Samuel Rosa. Então, esse disco é muito bom, foi o primeiro. A base foi ska, como se fosse uma cópia do Paralamas do Sucesso, e o dancehall jamaicano. Esse aqui é icônico, né? O Calango, de 1994, teve muitas músicas tocadas, né? Como Pacato Cidadão, É Proibido Fumar, né? Quem não se lembra? É proibido fumar maconha, né? Mas não tá no disco essa versão. Te Ver, que tem um clipe dos mais lindos que eu já assisti, né? Esmola, Jack Tequila, que é uma música, meu Deus do céu. A Cerca, que trata da questão da reforma agrária no país, aqui, ó. Tá vendo?
muito legal a parte estética do disco Calango, que é uma homenagem aos calangos, né, que construíram o país, né? Tem aqui, para mim, o maior disco de todos. Pode não ter sido o melhor tecnicamente, mas o maior, aquele que mais vendeu, mais de 2 milhões de cópias vendidas. 2 milhões de cópias, que foi um ponto crucial de mudança de paradigma de banda. Porque antes a banda tinha reconhecimento nacional. O espaço internacional, o momento que a banda é apresentada para o exterior, vem do sucesso desse disco. Mais de 2 milhões de cópias vendidas, Samba Poconé, tá aqui, que tem a música mais tocada, executada da história do Skank, Garota Nacional. Tem Tão Seu, que é uma baladinha gostosa. É uma partida de futebol, Eu Disse a Ela. Tem uma música que eu amo aqui, que é Zé Trindade, que é uma referência ao humorista que nós tivemos, né, famoso, Zé Trindade. Zé Trindade chegou na cidade e voltou. Tem Poconé, que tem um clipe com uma estética maravilhosa, com uma referência ao Nordeste brasileiro. O maior disco do Skank. Não foi o melhor, mas foi o maior, né? Depois nós tivemos o Siderado, o Samba Poconé de 1996. O Siderado de 1998, tá? Cuja maior música aqui é Resposta. Segunda grande parceria de Samuel Rosa com Nando Reis. A primeira é Uma Partida de Futebol, mas Resposta foi a maior música que Nando Reis e Samuel Rosa comporam juntos, né? Resposta, né? Que quebrou um pouco a linha da banda, que os 3 primeiros discos são discos mais hispânicos, mais com uso de metais, né? Discos que usam muito instrumentos de sopro, mais dançantes. Aí já vem uma mudança de paradigma considerado, que entra na fase Britpop, uma referência a bandas da Inglaterra como Oasis, Green Day, né? Nós temos aqui Resposta, Siderado, Mandrake os Cubanos, que é aquele clipe que o Haroldo Ferretti participa. Foi um disco que teve poucas músicas lançadas, mas tem grandes composições como Saideira, que a banda muitas vezes usou, né, para fechar, obviamente, os seus shows. Então o Siderado marca uma quebra de paradigma, uma ruptura com aquele modelo mais caribenho, né, do dancehall, do ska, uma música mais hispânica, flertando também com o latino europeu, e passa a ter um estilo mais Britpop que estava em alta no mundo, né, com músicas um pouco mais suaves, com uso maior de guitarras, baixo e tal, tá certo? Então nós temos aqui, a maior música foi Resposta, Siderado, de 1998. O Maquinarama é um disco que pessoalmente eu adoro muito, tá? É o disco de 2000, do ano 2000, tem uma música que eu amo, que não virou hit, que é Ela Desapareceu, que eu acho ótimo, inclusive o clipe também, eu recomendo essa música. Os hits desse disco, Três Lados, né, foi um hit, Balada do Amor Inabalável, que foi tema lá daquela novela Laços de Família, Rebelião é um rock muito legal, Muçulmano eu acho uma música maravilhosa, Fica também, Canção Noturna não fez sucesso nesse disco, faria a posteriori no disco próximo, que é o Skank ao vivo MTV Ouro Preto, tá, que eu já vou falar dele. Então, olha só, eu acho pra mim a capa mais show, cara. Pra mim a melhor capa do Skank é essa, do Maquinarama, ok? O estilo Britpop também, aqui é o estilo Britpop. Aqui, ó. Mais Britpop, mais bem arrumadinho, tá vendo? Beleza. Saindo do Maquinarama, que é um dos meus discos preferidos, se não o preferido, tá? Do ponto de vista afetivo, ao lado do Samba Poconé, nós temos o MTV ao vivo, que vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? E que, poxa, tem Acima do Sol, que é uma música maravilhosa, que é a música que carrega o show, né? A única música nova. Tem, no caso, É Proibido Fumar, já com aquele coro característico do Maconha, né? Tem uma música linda também, que é uma composição do Samuel Rosa com Nando Reis, que é Ali. Tem a versão do Jack Tequila ao vivo, que é muito show. E tem Canção Noturna, que é do disco Maquinarama, mas cuja versão ao vivo é muito melhor, tá certo? Show que foi feito em 2001 na cidade histórica de Ouro Preto, que virou o projeto MTV ao vivo. Esse disco é considerado pela crítica musical o melhor do Skank, que é o Cosmotron. Pode não ser afetivamente o que eu mais gosto, mas sem sombra de dúvidas, em consonância com os críticos musicais, é o disco mais perfeito, com as músicas melhor elaboradas e as melhores composições. As principais músicas desse disco: Dois Rios, mais uma parceria do Samuel Rosa com Nando Reis, e a colaboração maravilhosa de Lô Borges,
do Clube da Esquina, que vai influenciar a musicalidade do Skank também. O Clube da Esquina é uma espécie de versão da bossa nova carioca, seria a bossa nova mineira, né? É a bossa nova lá Minas Gerais. Então, por influência do Clube da Esquina, o Skank tem, e vem nesse disco muito forte com a composição do Lô Borges. Você tem Pegadas na Lua, que é um disco que é uma música muito legal, Supernova. Você tem a música que vai carregar o disco, que é Vou Deixar, que foi tema daquela novela Da Cor do Pecado, né? A capa é muito legal, uma capa mais simples, mas muito objetiva e direta na sua proposição, tá certo? Nós temos aqui um estilo assim mais Jovem Guarda, né? Mas seria aí o último disco da fase Britpop, né? Ainda carrega muito da sonoridade do Britpop britânico, né? Da sonoridade inglesa, né? Tem uma música que para mim é uma obra-prima, filosoficamente falando, chama-se Formato Mínimo. Busque agora aí, tá, no seu aplicativo, no próprio YouTube, e ouça Formato Mínimo, é ótima. Eles falam de uma relação sexual da maneira mais sofisticada e suave possível. Eu recomendo essa música, né, o Formato Mínimo. E tem Amores Imperfeitos, que é uma baladinha dançante, é considerado pela crítica Cosmotron de 2003 o melhor disco do Skank. Aí tem o Radiola, que é uma compilação das principais composições anteriores do Skank, e algumas músicas inéditas, né, como I Want You, que é uma versão do Tanto, que é aquela música famosa do primeiro disco, que até eu tinha esquecido de falar, né? É tanto, se ao menos você soubesse. Então é uma compilação de músicas anteriores e tem algumas inéditas, como I Want You, que é baseada na música do Bob Dylan, e também, né, Um Mais Um, que foi tema também de novela. Acho que o Skank foi a banda que mais teve tema em novela. Bateu de frente com Roupa Nova, né? Tem a música, o disco Carrossel, o álbum Carrossel, que não vendeu tanto, mas tem músicas muito boas, composições maravilhosas, como Eu e a Felicidade, que é mais uma parceria de Samuel Rosa com Nando Reis. Tem também Mil Acasos, que é muito legal também, tem uma intro muito interessante. Seus Passos, que é uma música reflexiva. E a música que carrega o disco, que é Uma Canção é Pra Isso, que também não deixa de ser uma crítica à questão do etnocentrismo cultural. E aí eu fecho dos discos que eu tenho com o Estandarte de 2008, que tem aquela parceria gostosa do Samuel Rosa com a Negra Lee, né? Que é o Ainda Gosto Dela, com uma baladinha muito interessante, tem um clipe maneiro também. Tem Noites de um Verão Qualquer, Sutilmente, que é uma obra-prima do Nando Reis com Samuel Rosa, mais uma parceria. Tem Para-Raio, tem Chão, que é uma música muito legal. Disco muito bom, tá? Muito bom, ok? E, corrigindo aqui um erro aqui na tela. Beleza, também é o último disco que eu tenho. Fora esses discos, tem outros que eu não comprei, com a era da internet e dos aplicativos, eu preferi não comprar. Mas vou comprar a título de colecionador, já que eu sou historiador e gosto de colecionar coisas, né? Você tem o disco ao vivo no Mineirão em 2010, você tem o Rock in Rio, que é de 2011, e você tem mais um disco de estúdio, na verdade dois. Um disco integralmente de estúdio, que é o Velócia, de 2014, que tem alguns hits como Do Mesmo Jeito, né? E Ela Me Deixou. E também tem um outro disco que é semi-integral, tem algumas partes, né? Tem algumas músicas que são gravadas em estúdio, como Algo Parecido e Noites da Guanabara, e tem algumas músicas que foram gravadas no show no Circo Voador, que é uma casa famosa do Rio de Janeiro, tá? Então é o disco Os Três Primeiros, referência a uma releitura dos primeiros 3 discos do Skank, o Skank 93, o Calango 94 e o Samba Poconé 96. O Skank vai fazer muita falta, eu espero que esse meu breve histórico tenha ajudado a fazer você conhecer um pouco mais da banda, e eu acho que vai ter um até breve, vamos torcer. Eu acho que o Skank pode não voltar formalmente, mas eu acredito que pode acontecer pelo menos da banda se reunir algumas vezes para fazer shows aí em temporadas pelo Brasil. É um ato de utilidade pública você divulgar este vídeo, principalmente pelos amantes da música e do rock and roll. Um abraço a todos.